mais um dia de vida, Deus. Guarda essa rede, que essa rede seja abençoada. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vem neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo aqui. Vem neste lugar, Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Cante ao Senhor. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queima, Senhor. Queima todo pecado, Senhor, toda iniquidade, Senhor. Vem queimando, Senhor, toda preocupação, Senhor. Queima toda tristeza, Jesus. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. A palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos Jesus em nossas vidas, quando nós decidimos caminhar com o Senhor, nós paramos de viver para nós mesmos e começamos a viver a vida de Cristo. Começamos a caminhar com o Senhor. Começamos a viver conforme a palavra do Senhor. Cristo vive em mim, aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, quando nós falamos que o Senhor vive em nós, é muito forte, queridos. Agora eu quero que você feche seus olhos. E você vai imaginar como é que está a sua casa. Como é que está seu coração? Como é que está a casa por dentro? Sua casa está arrumada?
Será que a nossa casa está limpa? Se o Senhor vive em nós, essa casa tem que estar limpa e arrumada, para que ela possa ser cheia, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Queridos, esse momento agora é um momento de adoração ao Senhor. Agora não é um momento de preocupação, não é um momento de ficarmos inquietos, de ficarmos buscando aonde está o irmão, onde ele está, se ele está chegando, se ele está chegando. Esse momento é o momento que o Senhor recebe de nós. O Senhor, Ele almeja por esse momento em todos os cultos, porque é o momento que nós abrimos o nosso coração para Ele. Esse é o momento que Deus vem e fala assim: aquele meu filho ali, ele está me adorando, ele abriu o seu coração, ele arrumou a casa, ele limpou a casa para me esperar. E o Senhor vai vir, e o Espírito Santo vai te transbordar, e o Espírito Santo vai aquecer o seu coração. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, Pra sempre. Só a igreja. A ele a Senhor.
o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo. Digno de louvor, digno de louvor, Ele é santo. Poderoso, digno de louvor. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é santo, santo é o Senhor Deus.
é o Senhor Deus. Há uma nuvem de glória sobre este lugar. Ele é santo, é o Senhor Deus. Oh, Ele é santo. É o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo. Senhor Deus, digno de louvor. O céu não se cansa de contemplar a beleza do Senhor, de contemplar a majestade de Deus. O céu não se cansa de falar o quanto Ele é santo, 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 digno de louvor. Aleluia. Levanta sua mão mais alto que você puder. O Rei da Glória, Ele está aqui. O Rei Jesus, Ele está aqui, queridos. Comece a adorá-lo, comece a adorá-lo. Ele é digno. Enquanto adoramos, a presença vem. Enquanto a presença vem, há milagres, há cura, há libertação. Jesus, chama esse nome. Eu não sei qual o milagre que você precisa hoje. Eu sei que Jesus está aqui. Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Levanta a sua mão e começa a dizer: Jesus, 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 olha para mim, Jesus. Olha para mim, Jesus. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de cura. Eu preciso de uma restauração dentro da minha casa, Jesus. Eu preciso da tua presença, Jesus. Eu não sei como você chegou aqui. O que o Senhor está dizendo conosco é: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como você está buscando o Senhor? Adore a Ele. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa crer. Jesus, toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus, em cada homem, em cada mulher, em cada jovem. Toca nas crianças, Jesus, com a cura, com o milagre, Jesus. Quebra a dor da depressão, da angústia, da tristeza, do medo. Medo vai embora, tristeza vai embora, enfermidade
morte vai embora. Em nome de Jesus, eu declaro e eu libero uma palavra profética, que você é curado, você é liberto pelo poder do nome de Jesus. Quantos recebem? Fala, eu recebo o meu milagre. Eu recebo o meu milagre. Com gratidão, Jesus. Faz assim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu sou um milagre. Eu voltei. Glória a Deus. Como eu estava com vontade de voltar à rede de jovens. Eu não vou dar meu testemunho hoje, não. Mas eu quero agradecer cada clamor, cada oração que foi feita a meu favor. E ela chegou ao trono. E Jesus me visitou dentro da UFO. Ele me visitou dentro da UFO. E Ele falou, ainda não é chegada a sua hora. Você vai viver. Porque ainda tem muitas coisas para fazer. Foi um dia muito difícil no sábado. O dia que eu tomei as plaquetas foi como uma bomba dentro de mim. Eu senti muitas dores. E a minha pressão subiu muito. E eles demoraram a controlar essa pressão. Mas enquanto eu dei um cochilo, lá a gente não consegue dormir. Eu passei por uma batalha espiritual dentro da UAI. O inimigo queria me matar, mas o Senhor quis que eu vivesse. E eu vou viver para a glória do Senhor, buscando Ele todos os dias, de todo o meu coração. O melhor de mim é para o Senhor. Quantos estão entendendo? Enquanto eu dei um cochilo, eu vi um homem grande de branco entrando no meu quarto. E ele entrou e parou bem na cabeceira da minha cama. E aquele homem grande, eu não conseguia ver o seu rosto. Ele tinha uma criança no colo e ele acariciava. Ele passava a mão naquela criança, naquele bebê. E eu falei, quem é o Senhor? Ele falou, eu sou seu pai. Eu cuido de você. Quem é esse bebê? Esse bebê é você. Ele falou, é você. Eu estou cuidando de você. Ainda não chegou a sua hora. Descansa. Eu não sei o que você está passando. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Muitos lá dentro não acreditaram que eu poderia viver. Mas Jesus olhou para mim. É por isso que eu te falei, olhe para Jesus. Chame por Ele, independente da sua causa. Talvez a sua causa é impossível. Chame Jesus. Eu falei para os meninos ali, lá eu não conseguia pensar muito. Eu começava a orar, eu perdi a minha linha de oração. Mas tem um nome que não saiu da minha mente. Jesus. Jesus. Jesus, o Senhor está aqui comigo. E Ele esteve, por isso que eu estou aqui. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Agradeça a Ele. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu quero chamar as crianças. Deus deu uma palavra para a gente orar pelas crianças. Eu quero chamar os pastores. Por favor, se tem crianças aí de fora, eu ainda quero orar pelas crianças. Nós ainda vamos tomar um tempinho da rede para ministrar nas nossas crianças. Eu senti um ataque contra os nossos pequeninos. Enquanto eu estava aqui orando, eu via setas alcançando um dos nossos pequeninos. E essas setas falam de enfermidade, de tragédia. Vamos repreender juntos? Então vamos orar pelos. Alguns já estavam nas salinhas, estão voltando. Vamos ungir nossas crianças. Gabriel, um intercessor, nos ajuda aqui com a Pati. Isso, fica aqui, criança. Estende a sua mãozinha. Vocês creem em Jesus? Crianças, vocês creem em Jesus? Amém? Faz com a mãozinha para receber. Estenda a sua mão, papai. Aleluia. Jesus está aqui. Espírito Santo. Espírito Santo.
O seu poder já foi liberado sobre esse ambiente. E nós usamos o seu poder agora, Pai querido, para ungir nossos pequeninos. Nós abençoamos nossas crianças, Senhor. Nós repreendemos todo levante, todo ataque, toda seta, caia por terra agora. Nós declaramos eles guardados, protegidos, selados no sangue do Cordeiro. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos o lixo da doença, repreendemos a enfermidade. Toca com seu poder, toca com seu poder, Jesus. Traz a cura, traz a cura. Protegemos os nossos pequeninos, protegemos em nome de Jesus. Papai e mamãe, abençoa seus filhos todos os dias, ore por eles. Guarda sua casa, guarda seus filhos em oração. Nós estamos em tempo de guerra. Não baixe a guarda, interceda pelos seus filhos, amém? E depois vocês estão liberados para o ministério infantil. Boa noite, rede. Boa noite. Vocês estão felizes? Amém, glória a Deus. Eu queria saber, gostaríamos de saber se tem algum convidado hoje, algum irmão nos visitando pela primeira vez. Não? Nenhuma pessoa hoje na nossa rede visitando? Convidado, alguns convidados. Amém, glória a Deus, Hoje eu vou falar sobre dízimos e ofertas, Amém, glória a Deus, amém. Os irmãos vão se projetar Malaquias 3:10 para nós, por gentileza? Amém. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, eu não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Amém, irmãos? O dízimo nos fala, que o dízimo o objetivo do dízimo é sustentar a obra do Senhor, e além também dos necessitados, Então, o que nós ofertamos na casa do Senhor, dizimamos na casa do Senhor, é para a obra do Senhor, é para manter a obra do Senhor, missões, e muitas outras coisas. Então, o dízimo, ele principalmente é essa questão. E eu queria focar uma parte desse versículo que o Senhor fala ali para nós: fazei prova de mim. E veio muito forte no meu coração que, na verdade, o Senhor não tem que pedir que a gente faça prova dele. Na verdade, o que ele já fez e faz para nós já é demais, O que eu creio no meu coração. E ali Deus faz um convite ousado, Ponham-me à prova. É um dos momentos na Bíblia em que o Senhor desafia o povo a confiar e ver os resultados da obediência. Deus quer isso, meus irmãos, que confiemos totalmente nele. A resposta de Deus à fidelidade no dízimo seria provisão abundante e bênçãos espirituais e materiais, de forma que não haveria espaço suficiente para conter tudo. Este versículo nos ensina que o dízimo é um princípio espiritual de honra e fidelidade e confiança em Deus. Quando ofertamos com o coração generoso, mostramos que Ele é nossa fonte e que confiamos no seu cuidado. Deus, que é fiel, promete cuidar de cada área da nossa vida. Então o dízimo, ele não é somente em áreas financeiras, É totalmente, o que o Senhor vai ter o cuidado em nossas vidas, Área financeira, área espiritual, área sentimental, Então é em tudo. E o Senhor, ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele pede isso para nós. Nós confiemos nele, que nós entregamos totalmente nele. Eu mesmo, no começo da minha caminhada, eu tinha um pouco de receio, em dizimar. Só que a partir do momento que eu entreguei, comecei a dizimar a oferta na casa do Senhor, o Senhor tem abençoado abundantemente. Eu tenho isso visto até no meu casamento. Depois que eu passei a dizimar, meu casamento mudou. Tanto meu relacionamento com a minha esposa, tanto com o meu filho. E se o Senhor, ele vai agindo, E a palavra nos fala, conforme a gente vai abrindo, vai entregando ao Senhor, ele vai entrando cada vez mais. Então a obra do Senhor é essa aí, Você vai abrindo, ele vai te transformando, ele vai te moldando. Amém? Amém? Gostaria que os irmãos se posicionassem, com a salva. Aqueles irmãos que já trouxeram, que estão trazendo, vão trazer, por gentileza, vão ficar sobre os pés.
Amém. Curva sua cabeça, se você está trazendo seu dízimo, né, quiser já consagrar a ele, né? Coloca a mão no seu coração, curva sua cabeça. Amém, Senhor, nós neste momento queremos te agradecer, Pai, agradecer por este momento, Pai, por esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor, dizimando e ofertando, Papai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, e cremos e acreditamos, meu Pai, com gratidão, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai, vem de Ti. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos aqui, Pai, integrar e consagrar cada família aqui representada. Ó Deus, que a provisão venha do Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Papai, o Senhor possa repreender, Pai, cancelar, Pai, o devorador das nossas vidas, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor, Pai, nos dá um coração mais generoso, meu Pai. Nos dá mais fé, Papai, que possamos ter olhos apenas para Ti. E que em nome do Senhor Jesus, Papai, nós possamos aqui, Pai, todos os dias, meu Pai, vir à casa do Senhor com alegria, com gratidão, dizimar e ofertar, Pai, aquilo que o Senhor merece mais do que nós imaginamos e cremos, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Papai, o Senhor é tudo que temos, tudo que nós somos totalmente dependentes de Ti. Papai, nós queremos entregar nossos dízimos, nossas ofertas, Papai, tudo que nós somos, tudo que nós temos, entregamos e confiamos ao Senhor, em nome de Jesus, Papai, amém. Pode trazer seu dízimo, sua oferta com alegria, amém. Boa noite, rede. Não, você está desanimado? Vamos mais uma vez. Boa noite. Amém. Agora sim, nós temos que estar felizes na casa do Senhor. Amém? Agora eu vou para nossas informações. Reunião dos voluntários no dia 18/6 às 7 horas. Esse acredito que vai ser lá na sede. Para quem tem interesse em estar servindo lá no encontro, acredito que devido às casas de paz vai ter uma quantidade grande de pessoas passando em nome de Jesus. Então, você procure o seu líder, verifique se você tem os pré-requisitos para poder estar trabalhando, para você poder estar nessa reunião lá, dia 18/6. E quem for passar pelo encontro, tem um pré-encontro no dia 21/6 também. Então, o encontro com Deus vai ser do dia 28 ao dia 29 de junho e tem um valor de R$120. Tem alguém aqui que não passou pelo encontro ainda, de jovens? Levante a mão. Amém, glória a Deus. Você que já passou, como que é o encontro? Amém. Então, incentivar vocês ainda que não participaram, está passando nesse agora. Amém? Pode ir para o próximo. Esse é o Yes Conference, vai ser lá em Ribeirão Preto, vai ser do dia 19 a dia 21 de junho. Então, vai ter Felipe Rodrigues, vai ter alguns outros participantes, Daniel Figueira também vai estar pregando lá, ministrando. Então, você que tem interesse em estar participando deste evento, tem um QR Code ali também, você pode estar fazendo a sua inscrição, amém? A 5ª turma do curso livre de teologia vai iniciar na segunda-feira, no dia 18/8, o horário das 7h30 e 10h30. O investimento mensal de R$70 lá na Shalom Sede. Temos 80 vagas. Quem quiser fazer a inscrição é só entrar em contato com a secretaria da Igreja Shalom. Festa das Nações, amém? Glória a Deus. O tema Missão África. A gente vai estar recebendo o Emerson Rocha, ele é diretor do Cefam Brasil, Anésio Massuia e o pastor Cleverson Júnior. Eu tive a oportunidade de passar pelo Cefam esse ano, a gente participou do Fire, né, algumas pessoas aqui da igreja, e tenho certeza que vai ser coisas fantásticas que vai estar tendo. Então, vai ser do dia 18 ao dia 20 de julho de 2025, amém? O retorno das células vai ser na primeira semana de julho. Então, se organize e convoque a sua célula para a gente retornar todos juntos. Amém? Projeto das novas cadeiras, né? Quem está achando maravilhoso essas novas cadeiras aí que a gente está tendo? Amém?
Glória a Deus. Mas para que a gente pudesse ter ela aqui, a gente precisou pagar um custo, né? Então, você que se comprometeu a fazer o investimento dessa cadeira em estar abençoando e você ainda não conseguiu efetuar o pagamento, a gente pede que você efetue o pagamento o mais rápido possível. E você que ainda não teve a oportunidade de ofertar, pode ofertar que ainda a gente está precisando ainda. Então, o valor ele é de R$180. E para ter essa diferença, para a pessoa saber que você fez o depósito para as cadeiras, você faz 180 e 12 centavos para a igreja identificar esse valor. E você também pode pagar através do QR Code. Amém. Gostaria de estar chamando o nosso preletor aqui da noite, Mário Brito. Estenda suas mãos aqui, vamos estar orando por ele. Amém, Jesus, amém, Deus Pai, Deus poderoso. Nós colocamos a vida do Mário aqui agora diante do Senhor. Pai, nós te pedimos essa noite que o Senhor use ele como um vaso do Senhor aqui essa noite. Pai, que venham palavras direcionadas direto do trono, Pai, sobre a vida dele agora neste momento. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que será um tempo abençoado. Pai, que ele falará, sairá como rios de águas vivas através da fala dele. Nós consagramos tudo que ele tem, tudo que ele é a Ti. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor use ele essa noite. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes aí? 6. Quantos estão felizes aí? Amém, glória a Deus. Primeiro dizer que fico muito feliz e honrado da Cida ter feito o convite, né? Então agradecer a Cida, a Deus. Obrigado, Angel. Energético. Mas amém. A Cida fez o convite segunda ou terça, né? E eu falei, da outra semana, eu falei assim, não, Cida, põe o Mateus. Aí o Mateus, como sempre, ele corre, né? Aí eu falei no culto domingo aqui, falei, não, pode falar para a tia Cida que eu estou nessa. Mas amém. E aí eu fui orar a Deus, falei, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor tem para ministrar os nossos corações? E o Senhor me deu uma palavra, e eu comecei a escrever em casa, sentada lá no meu cantinho, lá estou escrevendo. E aí, dormi e falei assim, não estava sentindo paz, e aí o Senhor colocou algo no meu coração, até sermos transformados. O Mateus falou assim, Mário, cadê o folder da palavra, né? E aí, eu quem faço? E aí eu fui, já tinha feito um, não mandei para ele, fui, troquei e fiz um novo. E o Senhor, na hora, me deu essa palavra, esse tema que é até sermos transformados. O Calvão vai projetar para nós, 2 Coríntios 3,18, diz, coloca para nós, por favor, Calvão, é o Emerson, né? E todos nós com o rosto desvendado, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Feche seus olhos, quero fazer mais uma oração. Amém, Jesus. Pai, nós clamamos a Tua presença neste lugar. Tua presença já é real, mas clamamos também pelo Teu poder, pelo Teu manifestar, pela Tua glória, Jesus. Queremos ser transformados. Pai, começa a nos encher cada vez mais. Começa a transformar o nosso interior, Jesus, para que toda palavra dita aqui nessa noite comece a nos modificar em espírito e em verdade, Jesus, para que o Teu nome seja engrandecido por onde nós estivermos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, primeiro quero dizer que quando a gente fala de transformação, a gente está falando de algo que acontece todo dia. Falar de transformação não é algo muito fácil, mas é algo que é de fato desafiador. Por quê? Porque quando eu falo transformar, cara, engloba milhares de coisas, milhares. E hoje nós vivemos em uma geração onde tudo se transforma muito rápido. Hoje podemos dizer que nós vivemos
na época do aquilo que está em alta, vamos dizer assim, no Instagram. O Instagram praticamente ele dita uma moda, ele dita um modo de viver, uma sociedade, tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, se a gente não estiver fundamentado na palavra, a gente vai começar a viver, de fato, em coisas que é superficial. Porque nós vivemos numa geração que ama essas mudanças rápidas. Por exemplo, se a mulher quiser ela mudar o cabelo de hoje para amanhã, uma mulher que é morena, põe um loiro amanhã, chega aqui na igreja e fala assim, ué, mas ontem você estava morena, ou você estava loira, invertido. E isso vai gerar algo espantoso que a gente vai estranhar. Mas nós vivemos dessa forma que o tipo de roupa comunica como você é. Nós estamos vivendo na época dos coach, onde a sua roupa vai dizer como você se comporta. O seu modo de cortar o cabelo vai dizer como você é. Então, tudo isso está influenciando. Mas Deus, Ele não trabalha com mudanças externas. Ele trabalha com as mudanças interiores, que são transformações profundas e eternas. Alguém que já foi transformado por Deus? Amém? Então, assim, a gente sabe o que Deus faz. Eu quero deixar bem claro que o plano de Deus para nós não é nos consertar. O plano de Deus é nos transformar. Porque existe uma grande diferença entre consertar aquilo que estava errado. Não, a gente foi criado de uma maneira para viver diante do Senhor, mas nós saímos desse plano, mas nós não perdemos a forma. A gente está simplesmente transformando aos olhos do Senhor. Então, Deus ele não quer que você melhore, não apenas melhore, mas Ele quer transformar você até que Cristo seja visto em você. Essa é a chave que eu quero deixar para nós hoje. Porque nos melhorar, Deus pode fazer da noite para o dia. Jesus transformou a água em vinho. E isso foi da uma hora para outra. Mas nos transformar demora um tempo. Mas Jesus ele não quer que simplesmente fale assim, nossa, a Cida mudou tanto. Não. Ele quer que as pessoas vejam Cristo nela. Ela falando que teve ali na UAI, na medicina, passou um tempo apertado, né, tia Cida? Bem complicado. Nós passamos também. Nós estávamos juntos nesse barco, né? Oramos, jejuamos, pagamos um preço pela vida dela. E simplesmente ela foi curada ali pelo Senhor. O Senhor trouxe cura sobre ela. Mas não foi simplesmente para ela ser curada, mas foi para que Cristo seja engrandecido através da vida dela. Porque tudo aquilo que Ele faz é por Ele, para Ele. Sabe? Para a glória dEle. Então, a gente precisa entender que após reconhecer Jesus como nosso Senhor, nós iremos passar por alguns passos que é de extrema importância, e nós precisamos falar desses passos. O primeiro é que para uma jornada de transformação no nosso espírito e caráter, é reconhecer que nós precisamos mudar em algo. Se eu te perguntar, o que é que precisa mudar na sua vida? Vou pegar o Nivaldo, que ele está escondendo de mim hoje, falei que eu ia falar dele. Tem várias coisas. Glória a Deus, esse aí já mudou. Mas tem várias coisas em nós que precisa ser mudado todos os dias. Porque não há transformação sem reconhecimento. Todos nós temos áreas que precisam ser moldadas por Deus. E na hora que o Senhor me deu esse tema, até sermos transformados, Ele já me fez lembrar do oleiro, amassando o barro, amassando ali a argila, para que ele possa fazer um vaso. Tem uma técnica milenar chinesa que, toda vez que um vaso é quebrado, eles pegam esse vaso, juntam todas as peças, e aonde eles vão colar, eles colocam um fio de ouro, para que esse vaso quebrado tenha um valor maior. É como se Deus fizesse isso comigo e com você. Nós precisamos entender que nós estávamos destituídos da graça de Deus, e Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e nos resgatou da vida eterna no inferno, para que nós possamos viver com Ele de uma maneira sobrenatural. E aí o Senhor, Ele pega nós, que já estávamos quebrados, achando que estava tudo bem, e começa a trabalhar.
E aí aquilo que era quebrado, o seu casamento, Deus vai lá, restitui e coloca um fiozinho de ouro. Para quê? Para que o seu casamento tenha um valor maior. E aí você vai começar a entender, opa, existe algo de valor que eu não tinha visto antes. E assim o seu relacionamento com seu filho, em todas as outras áreas. Então, lá em 1 João 9, 1:9, perdão. Tem ali, é melhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe? Eu acho fantástico esse versículo porque se eu simplesmente confessar, eu sou perdoado. E Ele é justo. Eu vejo assim, que esse versículo não era necessário colocar assim, ó, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. A gente sabe que Ele é fiel e justo, mas Ele deixa bem claro para que a gente possa entender que a fidelidade dEle é independente do nosso pedir de perdão e não pedir. Sabe, a fidelidade dEle não foi Deus quem prometeu a vida eterna a nós. Você consegue entender tão profundo que isso é? Porque não foi nosso assim, Deus, se o Senhor me der a vida eterna, eu te dou isso. Não, Ele simplesmente falou assim, olha, eu tenho uma vida eterna para você. É Ele quem prometeu. Mas será que nós estamos tomando posse disso? Para que a gente possa tomar posse dessa vida eterna, a gente precisa confessar os nossos pecados. Romanos 12:2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, o prazer dele ser justo, ser fiel, é independente de qualquer coisa. Eu só preciso viver para Ele. Viver para Ele é fácil? Não. Sabe, eu quero trazer uma analogia aqui, que eu achei bacana, que eu separei. Acho que todo mundo aqui já viu o filme do Homem-Aranha, não já? Já viu, Gabriel? O personagem principal chama Peter Parker, né? Todo mundo sabe. E ele era um jovem, simplesmente, que era um cara inteligente, mas ele não era notado. E aí um dia ele, numa excursão com a escola, ele foi picado por uma aranha e recebeu alguns poderes, todo mundo sabe. O pessoal fala que eu pareço muito com ele, viu, Pablo? Peter Parker, não sei se você conhece. E assim, só que a tia não ia me aguentar, porque não suporta, né, tia Cida? E aí, um dia ele, com essa teia dele, ele precisou fazer um dinheiro. E aí ele pediu para o tio dele levar ele no lugar. E o tio parou, dizendo que ele iria na biblioteca. E ele foi num clube de luta para poder pegar um dinheiro. E falou, tio bem, espera aqui, que eu vou lá na biblioteca, vou estudar e tudo mais. E o tio dele ficou. E antes dele sair do carro, o tio dele falou alguma coisa para ele. Quem lembra aí? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. O Isacão tá ligado, ó. Então, quando ele disse isso, sem saber o que queria se passar com Peter, ele, assim que ele volta do clube, pega o dinheiro e tudo mais, quando ele encontra com o seu tio de novo, o seu tio está morto. E aí é que a gente vê que Deus começa a transformar. Às vezes, para que eu e você comece a ser transformado por Jesus, vamos precisar perder algumas coisas. E perder é ruim, perder dói, perder vai te fazer chorar, perder vai te transformar. Estou dizendo que você vai perder seu pai, sua mãe, não é isso. Mas às vezes é necessário que eu e você perca aquilo que vai ser um marco na nossa vida. Por exemplo, e assim que ele perdeu o tio dele, quando ele estava com os seus poderes, a primeira coisa que ele fez, ele foi atrás de dinheiro. Mas quando ele perdeu o tio dele, ele se tornou o quê? O Homem-Aranha, alguém responsável, aquele que cuidava da galera, cuidava do povo, prendia os ladrões e tudo mais. Então, muitos jovens hoje são tocados por Deus e sentem um chamado, mas ainda vivem para si mesmo. Acontece muito comigo, com você. Às vezes a gente não quer ser
aquele que protege, aquele que ora, aquele que paga um preço. Mas é o crente 6 horas. Tia Cida, ora aí para mim. Quantas vezes eu pedi para a senhora orar, tia? Muitas, né? Mas também orei. Ou seja, eu preciso orar. E tem muita gente que quando fala assim, eu aceito Jesus, continua na mesma vida, continua vivendo a mesma coisa. Porque o poder do Espírito não é para que a gente seja exibido, mas ele é para o serviço, é para a responsabilidade e compromisso. Ou seja, o que nós temos feito com o poder que Deus tem dado para nós? Porque Deus, ele também nos deu poder. Quantas vezes a gente escuta a tia Cida falar assim que orou por alguém, alguém foi curado. Me lembro agora que quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, e ela chegava na casa da dona Leda, na época eu namorava na Uni, e ela falava assim, nó, o cara lá na igreja que era cego viu. Eu lembro que estava tendo um congresso, eu acho que era do Randy Clark, e ela falou assim, o cara que era aleijado levantou e andou. Aí eu falava assim, pra mim, essa mulher não pega eu não, isso é migué. Isso é conversa para boi dormir. E aí ela falava isso, a dona Leda chegava do culto domingo às vezes, falava assim, não aconteceu um milagre lá, aconteceu isso. Eu falei, gente, esse povo quer me converter de todo jeito, sem condições, não dá. E eu sempre bem resistente. E a gente vê que isso é o poder que Deus dá para as pessoas. O Randy Clark, ele vinha, as pessoas iam com fé e eram curadas. Eu lembro que o Miguel, uma vez, eu não caminhava, mas a Cida falou assim, ó, leva ele lá. Eu lembro que o Miguel dava muita infecção de ouvido. E ela falou assim, leva ele lá, tá lá no Sabiazinho. E a gente foi. A gente correu lá. E o Miguel, por dar muita infecção, ele tinha as amígdalas muito grandes. E aí um dia, nós chegamos lá e o Randy Clark foi orar por ele. E quando ele começou a orar, eu lembro que tinha um tradutor, e ele orou e falou assim, Senhor, cura ele, pelo poder que há em teu nome. E aí na hora começou a escorrer um líquido branco do nariz dele. Um líquido, na verdade, transparente. Para quem conhece a gente há muito tempo aí, sabe que se tem uma coisa que a Naomi odiava era ver menino catarrento. Nossa, ela ficava brava. Se tivesse comigo e ele escorresse o nariz e eu não limpasse, ixi, a briga era feia. Aí era comigo. Mas, e nesse dia aconteceu dele escorrer o nariz. Eu, como um não crente e cético, bem difícil de crer, e por mim passou, foi mais um período, mas um dia, depois que eu comecei a caminhar com o Senhor, eu lembrei disso. Falei, cara, aquele líquido que escorreu do nariz do meu filho aquele dia, não foi um catarro comum, não foi uma nojeira normal. Aquilo ali eu vi que foi cura, eu entendi. E depois de fato daquele dia, claro que ele inflamou os ouvidos, é natural para uma criança, mas não com a mesma frequência que era. Gente, amoxicilina com clavulanato, tudo que tinha para falar assim, não era crente, dá chá de bolo para esse menino que vai fazer bem, nós dava, tudo. Então, esse poder que Deus nos dá para curar, para libertar, para transformar, precisa ser usado. Sabe, eu fico vendo, vou usar a tia Cida como exemplo aqui, porque eu conheci ela há mais tempo, o quanto Deus usa ela para fazer a obra, sabe? E Deus não chamou ela para ser popular. Deus não chamou ela para ser popular, mas chamou ela para ser luz. E assim comigo, com você. O problema é que nós queremos um canal de foco. A gente quer ser a estrela. A gente quer estar sempre em cima do púlpito. A gente quer estar sempre na liturgia, sempre estar para alguém nos ver. Esse é o problema. 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente, graças a Deus, nas suas múltiplas formas. Então, é isso que eu acabei de dizer. Deus está te dando um dom, Deus já te deu um dom, para que você sirva uns aos outros. Por que não? Eu só vou servir se for para tocar, só vou servir se for para poder estar aqui em cima. Cara, eu gosto de dar um exemplo que até meio pesado, mas a Bíblia diz que uns nasceu para ser cabeça, para ser um membro, para ser uma perna, para ser um braço, ser o financiador. Sempre tem um pedacinho.
E aí quando a gente traz isso para uma planta, todo mundo quer ser a rosa, quer ser a raiz, quer ser o vaso. Ninguém quer ser o esterco, porque sem o esterco a rosa não vai. Sem o adubo não existe rosa. Ou seja, ninguém quer ser aquilo que sustenta, ninguém quer ser aquele que ora e paga um preço para que aquela coisa aconteça. Ou seja, ninguém quer orar para que alguém da igreja seja levantado nacionalmente, sabe? Mas quer ser esse que está sendo levantado. Esse é o grande problema nosso hoje. Gálatas 5:25. Já que vivemos no Espírito, também andemos também pelo Espírito. Eu e você fomos tocados pelo céu para viver como todo mundo, mas andar como quem já foi transformado. Eu e você vai ser só mais um na multidão, até que alguém pare e olhe para você. No meio da multidão todo mundo é igual, mas se você parar e andar na contramão, ou simplesmente parar, você vai ser aquele cara que está atrasando o trânsito, está incomodando todo mundo, ou você está andando na contramão, você sempre vai ser aquele que está fora do contexto. E é aí que a gente vê o quanto a gente é transformado. Não sei quantos já viram aquela série The Chosen, mas no começo dele, ali na apresentação, mostra um monte de peixinho caminhando para um lado. E quando um peixinho toca no outro, ele faz a volta e muda de cor. É isso que precisa acontecer comigo, com você. Se você nunca reparou isso, começa a olhar depois, vai assistir, põe lá então pelo menos para assistir. Você vai ver que quando eu e você é tocado por Jesus, aquilo que a gente andava para fazer, nós não fazemos mais. Por quê? Porque nós fomos transformados, nós somos mudados, nós estamos em processo de transformação. O primeiro passo eu falei, que seria que para uma jornada de transformação no nosso espírito e caráter, é reconhecer que algo precisa mudar. O segundo passo é passando pelo processo de transformação interior. Eu estava conversando esse tempo com o Gabriel, eu falei, Gabriel, se existir alguém mais mentiroso que eu não conheço. Gente, eu lembro que eu tinha por volta de uns 9, 10 anos, e a gente morava numa casa em Cuiabá. A casa era muito grande, era 2 terrenos, e um dos terrenos era só planta. Pé de acerola, jabuticaba, carambola. Quem nunca viu um pé de carambola? Tinha pé de carambola, limão, coco verde, coco amarelo, caju, tanta coisa. E um dia meu pai foi assar uma carne. E ele pegou o álcool que acabou e jogou o tubo fora. Eu peguei com fósforo, menino bom, sabe, Djalma? Aqueles meninos bem tranquilo. Peguei e botei fogo no tubo. Aí o tubo fez. Nessa, queimou o dedo. Aí eu falei, se eu falar, minha mãe vai me quebrar no pau. Menino bom, corri e botei a mão debaixo d'água. E aí, debaixo d'água estava uma delícia. Mas quando tirava o calor de Cuiabá, a gente, é 40 graus. E essa mentira, sem brincadeira, gente, para 9, para 10 anos, eu fui falar com a minha mãe, eu tinha 25 anos mais ou menos 15 anos. Esqueci disso e um dia eu falei, mãe, você lembra disso? Lembro. O que eu falei para ela? Mãe, eu fui pegar uma carambola, se você ver a taturana que estava no pé, absurda, mãe. Parecia uma largata, uma cobra. Não, feia, cabeluda, tinha chifre. Gente, eu inventei o Satanás na largata. Mãe, foi ela. E na hora, eu lembro que meu irmão ia soltar pipa. Eu nunca gostei de pipa, mas eu gostava de bola. E eu sempre andava com a bola. E aí a gente estava lá um dia, nesse dia mesmo, eu passando carne, a gente comia, corria para a rua, brincava, voltava, desse jeito. E aí, eu não falei nada para ela, corri para a rua e o dedo doendo. Gente, quando eu olhei, a bolha estava absurda, grande. E eu falei assim, Vinícius, olha isso aqui. Eu falei pro meu irmão. Ele falou o quê? Quando ele falou assim, meu Deus, você queimou aonde? Eu falei, não queimei não, foi uma taturana. Aí pronto, aí a vizinhança saiu na rua, molecada. A taturana pegou o mar ali e picou ele. Aí já começou a ficar mais sério, né? Ela picou ele, não sapecou não, picou ele. Ficou uma marquinha e tal. Eu falei assim, gente,
essa taturana é venenosa, você tem que tomar cuidado, se você ver dela, você escorre. E eu cheguei, mãe, aí eu já cheguei em estado de desespero. Mãe, pelo amor de Deus, a taturana me pegou ali. E meu pai, o que aconteceu? Desespero, minha mãe falou assim, vamos no médico. Chegamos diante do médico, o que aconteceu? E aí, essa hora já começou a dar febre, né? O médico, eu falei assim, nossa, eu vou conseguir enganar esse médico não. Mas eu vou sustentar, porque eu sei que se eu falar a verdade agora, o bicho vai pegar. E eu falei assim, não mãe, foi uma taturana que me pegou. O médico, taturana? Eu falei, é uma lagarta feia, doutor, mas era grande, parecia, tinha um chifre, não sei o quê. E o médico, rapaz, essa espécie eu nunca nem ouvi falar. E aí, falou assim, ó, vamos dar, aqui parece queimadura, tem que tratar como se fosse queimadura. Falei, doutor, trata do jeito que você quiser, mas tira essa dor, pelo amor de Deus. Enfim, fui para casa, tomei remédio, melhorei. Ficou umas 3 semanas assim, aquela marca feia. Tem ela até hoje. E aí um dia nós conversando, né? E ela falou assim, não, o Mário era mentiroso demais. Nós conversando os irmãos, ela falou assim, ninguém ganhava do Mário na mentira. E eu falei, mãe, você lembra dessa história? Lembro. Então, foi um dia que meu pai botou fogo e eu coloquei a mão, ela falou assim, mentira. Eu falei, não, agora é verdade. Não minto mais, mãe. E ela falou assim, não tem condição, você falou para o médico. Eu falei assim, mãe, eu falei para todo mundo. O bom mentiroso, ele acredita na própria verdade, que se torna uma verdade para ele, e ninguém tira. E para desmentir, será que eu falo? Vou falar, não vou. E falei assim, fazer o quê? A gente precisa entender que transformação não é instantânea. Deus trabalha em camadas. Ele começa no coração e não na aparência. Então, parar de mentir é difícil. Parar de pecar é difícil, mas vai gerar transformação em você. Não só física, mas interior, que é aquilo que eu e você precisa. Então, a gente começa a ver que quando a gente começa a caminhar com o Senhor, Deus vai começar a transformar a nossa vida de uma certa maneira sobrenatural. E eu, por mentir muito, ninguém confiava na minha casa. Ninguém confiava no Mário. Não, falar o que para o Mário? É do Mário, eu sei que ele vai mentir. Então, se eu falasse assim, mãe, o cego enxergou lá na rua. Não, Mário, vai contar a história para outro, pelo amor de Deus. Gente, eu podia achar 10 reais na rua. Eu lembro que um dia eu achei dinheiro na rua, foi 2 e pouco. Falei, mãe, cheguei feliz. Mãe, o que eu achei? Você pegou de quem? Não, mas eu achei. Mas não tem dinheiro achado na rua, isso não existe. Então, eu era tão mentiroso que começou a afetar o meu relacionamento com os meus pais. E depois que eu comecei a caminhar com Cristo, o Senhor foi transformando a minha vida. E os meus pais me pegam como referência. Por exemplo, tinha uma obra para acontecer, para eu e meu pai trabalhar junto. E a primeira coisa que acontece quando saem essas oportunidades, ele fala assim, Marinho, vamos orar? Saiu um trem bom aí, ora para nós lá. Aí ele ainda fala assim, pede para se orar. Meu pai ainda não é convertido ainda, mas em nome de Jesus ele vai caminhar conosco. Ou seja, ele começa a me ver como uma referência. Porque você se tornar uma referência cristã de Deus não é brincadeira. Tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso. Quando a gente começa a caminhar, a primeira coisa que acontece é a chacota, é o deboche. Eu lembro que eu tinha passado pelo encontro, ia ter o batismo, passei em janeiro, fevereiro ia ter o batismo. E aí eu batizei, cheguei na casa dos meus pais, tinha um tio meu lá e falou assim, lá, chegou o crentinho agora, o pastorzinho. E aí eu falei assim, não tia, ainda não sou não, mas se for da vontade de Deus um dia, nós vamos lá. E aí, até você quebrar essas barreiras, de que o Senhor te chamou para ser transformado, e para que Ele possa ser visto através da sua vida, gente, não é brincadeira. Eu lembro que esse mesmo tio que tirou chacota de mim, ele entrou em processo de separação, e um dia nós conversando, ele falou assim, Marinho, ora pelo tio lá, porque estou separando. Eu falei, tio, oro sim. E aí ele falou assim, eu fiz um negócio aí, botei um dinheiro no banco, o dinheiro ficou preso, ora para esse dinheiro ser liberado. Aí, a vontade do Mário, do zoador, mas eu não era o crentinho, não era o pastorzinho, mas o Senhor me transformou. Eu falei, tio, vou orar pelo Senhor. Toda vez que ele me vê, ele fala, aí sabe, ele se abre praticamente sozinho. Marinho, Deus está sendo bom, hein?
está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Então eu vejo que Deus, quando Ele nos transforma, Ele quer que Ele seja visto através de nós. Amém? Uma outra segunda analogia que eu trouxe para nós, falei do Homem-Aranha aí, que ele quer lembrar comigo. Agora um parece que eu sei, Pablo. Capitão América. Ah, Jesus é bom, hein? Todo mundo sabe quem é o Capitão América, era o Steve Rogers, né? Só que antes dele se tornar o Capitão América, ele era bem magrinho, franzino, apanhava de todo mundo, mas ele tinha coragem. Era doido, né? Enfrentou homem, enfrentou um monte de gente. E ele se alistou no exército. Só que a coragem dele fez ele ser escolhido para ele tomar um soro e se transformar no Capitão América. E o cientista diz algo, não sei se vocês já pararam para analisar isso. Quando eu vejo um filme, primeira vez que eu vejo ele, eu só vejo praticamente por cima. Mas quando eu vejo uma segunda, eu começo a reparar alguns detalhes. E nesse segundo detalhe, o cientista, antes de aplicar o soro nele, ele fala assim: o soro apenas amplifica aquilo que existe dentro de você. É como se Deus falasse assim: cara, você quer mudança? Eu sei que seu coração é bom, eu sei que tem maldade lá, mas aquilo que é ruim eu vou tirar, e aquilo que é bom eu vou fazer aflorar. E é isso que Deus faz com a gente, sabe? Ali aconteceu com o Capitão América. Tudo aquilo que já era bom, a coragem que ele queria salvar o povo, o soro só ampliou e se tornou aquele cara que ele é. Então o Espírito Santo é como esse soro espiritual, ele amplifica corações já quebrantados e obedientes. Cara, quão difícil é você ter um coração quebrantado? Você tem um coração alegre, um coração simples, é fácil, mas um coração quebrantado, você chorar por algo que você nunca viu, você sentir prazer, sentir saudade de Deus. Quantos já sentiu saudade de Deus? É algo que você nunca viu, mas é algo real. Você sabe que você, cara, e aí quando a gente começa a falar disso, a gente vai começar a queimar, porque a gente tem que sentir algo, falar assim: Deus, tem algo no Senhor que eu ainda não senti ainda. A gente já sentiu tanto manifestado o Espírito Santo, o Senhor já nos tocou, já nos transformou tanto, e a gente sabe que tem mais para nós. Se eu perguntar para a Patrícia, do Gabriel, quanto que o Gabriel melhorou desde que ele começou a caminhar com o Senhor? Aí vai falar, 100%. E aí, Gabriel, tem mais para melhorar? Tem. Perguntar para a tia Cida, que é quase um exemplo de santidade, uma mulher santa, pura, ainda tem que melhorar, tia Cida? E aí você entra para um quarto e chora por algo que você nunca viu. Sabe, que Deus é esse que nos transforma a ponto de queremos algo que nós nunca viu, sabemos que existe, já mexeu conosco e queremos mais. Sabe, e quando a gente entende, e quando isso começa acontecendo dentro de nós, a gente entende que Deus, ele não vai transformar por fora primeiro. Deus, ele quer transformar por dentro. Ele vai começar a moldar por dentro. Eu lembro que a gente estava no Fire esse ano. Alguns já conhecem essa história. E a gente sentou. Eu lembro que a gente sentou no canto esquerdo, assim, de frente para o púlpito. E eu guardei o celular no bolso. Guardei o celular no bolso e falei assim: Deus, fala comigo. Do ano passado a Cida foi, eu não pude ir. E todo mundo falou que é sobrenatural, Deus. Eu quero que você fale comigo. Obrigado, viu, Cauã? Dando uma luz. E aí a gente estava lá e eu falei assim: Deus, fala comigo. Peguei o celular, falei assim: vou guardar o celular na bolsa da Naone, para mim não perder o foco. Às vezes você vai mexer num celular, você desfoca. E na hora, eu guardei o celular, fechei a bolsa dela, pus na cadeira e Deus falou assim: pega o telefone que eu vou falar contigo, você precisa anotar. Falei, tá bom. Peguei o telefone, pus no bolso, botei no bolso. O Senhor falou assim: olha, eu vou mudar a sua estrutura. Eu falei: Deus, tá bom. Então fala comigo, pai. E na hora,
o louvor acabou. Eu lembro que só de passar o vídeo da introdução do farelo eu já estava chorando, tanto que Deus já estava mexendo comigo. E aí, quem subiu para ministrar foi a Gabriela Lopes. E a Gabriela Lopes, ela chegou e falou assim: o título da palavra hoje é Tempo de Expansão. Eu falei: Deus, eu vou explodir desse jeito. Vou expandir para que lado, Djalma? No Rio, não. O Djalma fica rindo, o Djalma é difícil, viu? E aí o Senhor falou assim: é tempo de expansão. E aí na hora o Espírito dentro de mim falou assim: olha, Deus falou que vai mexer na sua estrutura. A Gabriela falou que é tempo de expansão. Para tudo aquilo que vai se expandir numa obra, é necessário mexer aonde? Na estrutura. Cara, eu não lembro ao certo qual foi a palavra dela, mas sabe aquela palavra que vai direto no seu coração? Fala assim: cara, eu preciso orar mais, eu preciso chorar mais, eu preciso viver mais a presença. Sabe? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. E aí eu falei assim: Deus, fala comigo, preciso falar com o Senhor. Aí ela saiu. E eu tenho algo dentro de mim que eu falo assim: Deus, fala comigo, mas usa alguém para vir falar comigo. E aí, graças a Deus, desde que eu comecei a caminhar com o Senhor fala muito no meu consciente mesmo. Mas eu digo assim: sabe quando você quer? Fala assim: não, pega o Gabriel lá no cantinho, aí traz ele aqui e fala comigo. Mas nesse dia eu falei assim: Deus, você vai trazer alguém para falar comigo? Não é comum, não é qualquer pessoa. Você vai trazer alguém aqui para chegar aqui em mim chorando. Oh, pelo amor de Deus. Gente, eu falei desse jeito. Ah, pelo amor de Deus, cara, eu preciso te falar um negócio que Deus mandou, estou explodindo aqui, se eu não te falar eu vou morrer. Eu falei: Deus, eu quero que um cara venha desse jeito. Eu falei: amém. Acabou o primeiro dia, acabou a primeira ministração e foi entrando uma segunda, assim, de Jacobs. E é uma mulher que ela vai pregando e vai: ó, tem algo para você, tem algo para você. E eu estava longe, falei: Deus, essa baixinha tem que me ver, velho. Eu desse tamanho aqui não é possível. Tava eu e a Sabrina, gente. Falei: gente, ó, eu aqui, Deus, essa mulher tem que me ver. E vai falar assim: ó, aquele gordinho lá do fundo, ó, palavra para ele. Nada, passou despercebido. Aí no outro dia cedo a gente foi passear. A gente foi lá no Jardim Botânico. E quando a gente está indo embora, quem que a gente encontra? A Cindy. E aí eu cheguei mandando um inglês nervoso, que eu sou brabo, viu? O Nivaldo sabe, tá fazendo aula comigo. Falei assim: Cindy, você pode orar por nós? Não vou falar inglês porque os tradutores não vão entender aqui. Mas eu falei para ela: você pode orar por nós? E tinha um tradutor com ela, ele falou assim que: cara, vocês estão num congresso? Falei: então ela ora com vocês lá, pode ser? Falei assim: ah, tá bom, né? Fazer o quê? E ela virou as costas e indo embora. Quando ela tá sendo, ela virou e falou assim, quase assim, little ball. Quem entendeu sabe. Falou assim: então uma palavra de Deus para você. E eu falei assim: eis-me aqui, Jesus. Começou, né? E aí ela vai me dar uma palavra abençoada. Estou crendo que vai acontecer em breve. E aí eu falei assim: glória a Deus. Saímos, fomos passear mais. E de tarde nós chegamos num congresso. Sabe? E Deus falando sempre comigo: é tempo de expansão e eu vou mexer na sua estrutura. E aí na hora que eu fui escrever essa palavra, o Senhor, sabe, começou a falar comigo que a gente precisa desejar algo. Porque muitos querem dons, unção, visibilidade, mas sem passar pelo processo, pelo deserto, e por esse processo não vai acontecer. E aí que é difícil. Sabe, o propósito é lindo, é maravilhoso, mas o processo é doloroso. O processo dói. O processo ele te mói. Lá em 1 Samuel 17:7, quero ler só uma parte do versículo que diz o seguinte: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Cara, não precisa pôr não, como em 2 Coríntios 4:16 diz que
o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aí eu entendi que Deus estava transformando o meu caráter. Deus estava transformando o meu modo de ser. E eu entendi que eu não vou ser transformado ali no Fire. Eu não vou ser transformado aqui no culto hoje. Eu não vou ser transformado lá em casa quando eu chegar. Eu vou ser transformado todos os dias, aos poucos. Porque Deus, Ele não unge talento, Ele unge caráter. E só transforma quem se rende. Cara, quando eu entendi que não é o meu falar bem, não é os meus conhecimentos, não é aquilo que eu faço no meu trabalho que vai me trazer sucesso. É aquilo que Deus tem para mim que vai trazer sucesso. Sabe, o terceiro passo é vivendo com o olhar na eternidade. A transformação plena não é para essa vida apenas, ela será completa quando nós formos como Cristo. Você não consegue ter uma transformação perfeita se você não se cobra a ponto de se martirizar. Mas você precisa entender que você precisa se cobrar a ponto de saber que está dando o seu máximo para se tornar mais parecido com Cristo. Em 2 Coríntios 3:18, vai dizer o seguinte: diz o seguinte: assim todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Minha versão diz o seguinte: mas todos nós com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Cara, 1 João 3:2 diz o seguinte: seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Sabe, quanto mais a gente procura a face do Senhor, mais a gente vai se tornando a face do Senhor. A gente fala muito da Robin. A Robin, cara, você vai conversar com ela, ela exala amor. Você não precisa conhecer ela, você não precisa viver do lado dela. Só de você passar do lado dela, ela cumprimentar alguém, você fala assim, cara, eu não consigo cumprimentar alguém daquele jeito. Eu nunca vi uma outra mulher cumprimentar uma outra mulher daquele jeito. Oh, querido, e abraça, gente. Um homem, como é que é um homem? E aí, doido? Bom ou não? Acabou. Ela abraça, é tanto amor que ela exala de uma maneira sobrenatural. E é isso que eu e você precisam. Não estou falando para você sair abraçando o outro quando acabar o culto. Oh, Giovanni, seu lindo. Não, não é assim. Você pode, viu? Mas precisamos ser reflexo de Cristo. E precisamos entender que nós estamos sendo moldados hoje, nesses dias atuais, para a glória que ainda está por vir. Por que a gente está sendo moldado e transformado para uma glória que há de vir? Porque senão nós não iríamos subir. Se Deus não nos transformar agora, se Deus não mexer no seu caráter agora, daqui a pouco a presença de Deus vem e você fica. Estava falando com a minha esposa hoje, ela falou, sua palavra está pronta? Eu falei, tá. Mas não me sai da cabeça o que está acontecendo em Israel agora. Acho que muita gente que sabe, as guerras. E hoje, terminei minha palavra e eu fui dar uma olhada, né? Olhar as notícias. Eu tô num site aqui que mostra de fato o que aconteceu lá dentro de Israel, as fotos real, o corpo no chão e tudo mais. E lá o povo falando que nem começou. Tanta gente já morrendo e a guerra nem começou. E eu sei que isso é o início dos fins. Porque a Bíblia diz que haverá rumores de guerras, já está acontecendo. Pessoas passando fome, já está acontecendo. Tantas outras coisas. E aí, se eu não for transformado hoje, eu vou ficar. E eu sei que eu preciso mudar muito. Eu sei que eu preciso ser transformado demais. Então, nós precisamos entender onde que nós estamos nesse processo. Deixa eu chamar os músicos aí para parecer que está acabando, Giovanni.
Sempre sonhei em falar isso, tia Cida. Eu vi um pastor na internet e achei fantástico. Só para aparecer, sabe, onde nós estamos nesse processo de transformação? Nós já fomos tocados por Deus? Será que nós estamos sendo moldados no secreto? E aí, será que nós ainda estamos lutando contra aquele velho eu? 2 Coríntios 5:17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram todas novas. Cara, eu tenho certeza que Deus já tem transformado o seu coração, transformado a sua vida, tem feito coisas fantásticas, mas o Senhor, Ele ainda quer continuar nos tocando. E eu queria que você repetisse uma oração comigo, rápida, que diz o seguinte: Senhor, não quero ser apenas tocado, quero ser transformado. Trabalha em mim, no secreto, no profundo, até que Cristo seja visto em mim. Sabe, a obra de Deus em nós não termina no altar, no culto, nem no nosso momento de emoção. Ele continuará até sermos transformados, até que nós sejamos como Ele, até o último dia, até a glória de Deus. 2 Coríntios 3:18 foi o que nós leu. Foi um pedacinho daquele que a gente leu. Diz o seguinte: somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe? Quero orar por você que entende que precisa ser transformado, precisa ser de fato moldado, porque a vinda do Senhor é iminente, está a qualquer momento. E nós estamos fazendo o que para que a glória dele aconteça? Será que a gente tem orado para que a presença venha o mais rápido possível? Será que a gente tem feito aquilo que ele pede para a gente fazer? Amém? Fique de pé então, vamos orar. Sim, Jesus. Eu queria te convidar, se você puder ajoelhar no seu canto, tirar um momento com o Senhor de fato. Sabe, a gente tem vivido tempos de culto, onde a gente vem, canta uma canção ou outra, faz uma oração e vai embora. Sabe, coloca o seu coração diante do Senhor nesse momento. Começa a falar com Ele: papai, me quebra, me transforma, mexe com a minha estrutura. Tua graça nunca falha, todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Sabe, você não precisa de uma canção para adorar o Senhor. Você não precisa de uma voz bonita entoando um cântico. Você não precisa de estar numa igreja para adorar o Senhor. Você não precisa de nada disso para se encontrar com o seu rei. Você precisa estar simplesmente quebrantado, com o coração disposto a ouvir aquilo que Ele tem
santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, ó Deus. Pai, nós clamamos para que nessa noite nós possamos ser, ó Deus, transformados pelo Teu poder, sermos transformados pela Tua glória. Pai, nós clamamos para que o Senhor, ó Deus, invada o nosso coração de uma maneira, Jesus, que nós nunca fomos tocados. Pai, nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Pai, queremos ser cheios da Tua glória, queremos ser cheios, Jesus, do Teu amor, daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, o Senhor diz que faria em nós e através de nós. Então, Jesus, nós clamamos para que isso aconteça nessa noite. Pai, nós pedimos que a Tua glória, Pai, invada esse lugar. Pai, queremos sentir o peso da Tua presença, queremos sentir o poder da Tua glória, Jesus. Pai, mas nós não nos deixa, Pai, sairmos daqui sem um toque do Senhor. Pai, quebrando os nossos corações. Pai, estilhaça, papai, todo o eu. Estilhaça, papai, todo o desejo próprio, toda vontade, Pai, que não vem dos céus. Clamamos, Jesus, para que a Tua presença, ó Deus, nos invada, Pai, e comece a gerar frutos. O Espírito Santo tem liberdade em nós. Pai, nós clamamos para que a Tua glória, Deus, não seja só um momento, um arrepiar. Pai, seja também, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas de maneira sobrenatural. Queremos ser tocados nessa noite. Queremos ser, Jesus, totalmente transformados pela glória que há no Senhor, ó Pai. Nós clamamos por tudo isso. Aleluia, aleluia. Sim, Jesus, sim, sim. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Você que ainda quer receber uma oração, os pastores vão estar aqui na frente. A banda vai continuar louvando. O Giovanni pode ficar até meia-noite hoje, está tranquilo. Se você quer realmente ser tocado, tem em busca de uma resposta de Deus nessa noite, queria te convidar a vir até aqui na frente. Tenho certeza que o Senhor tem algo para você essa noite. O Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado. Sabe? Se o seu coração anseia por mais de Deus, essa é a hora de pedir mais. Essa é a hora que você já consegue sentir a presença de Deus. Amém. Eu estou em Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então para a gente encerrar. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Deus, guarda o nosso lar, guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos familiares, nossa liderança, nossa igreja. Pai, sabemos que o Senhor tem algo sobrenatural para Israel. Pai, nós declaramos que o Senhor é quem luta aquela guerra. O Senhor é quem está no controle. O Senhor é quem está na frente. Por isso, Deus, nós te adoramos. Cremos, sabemos que o Senhor vai dar a vitória. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço no seu irmão aí. Deseja um bom domingo para ele. Estamos liberados.